Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de arte com o 7º ano e hoje nós vamos continuar revisando os nossos conteúdos e hoje é um tema que particularmente eu acho bastante interessante, que nós vamos revisar o capítulo 6, que fala sobre o patrimônio, e hoje nós vamos estudar um pouquinho da nossa cidade, a cidade de Goiás. Quando a gente estuda o patrimônio histórico, patrimônio cultural, morando, por exemplo, em São Paulo, é meio difícil a gente entender o que é patrimônio, né? Mas se a gente estuda o patrimônio morando em uma cidade que é patrimônio, é bem mais fácil de entender o que é patrimônio. Então, a cidade de Goiás, hoje, ela é reconhecida mundialmente pela Unesco como Patrimônio Histórico Cultural da Humanidade. Então, a cidade de Goiás tem pontos que são muito importantes para a sua história. Quando a gente vai, principalmente ao centro histórico da cidade de Goiás, ao olhar os prédios, ao olhar o calçamento, ao olhar a arquitetura, a gente consegue ver as histórias presentes na cidade de Goiás. Por exemplo, quando a gente atravessa o Rio Vermelho e chegamos na Igreja do Rosário. Quando a gente vê a Igreja do Rosário e ali as construções em volta, a gente percebe que aquele local era um local que tinha muita presença de escravos, Por quê? Por causa das construções, por causa dos becos. É um local que hoje, está presente os membros, da sociedade vilaboense, os mais velhos, os que viveram muitas histórias, que viveram o passado em Goiás, então eles estão ali. Mas ao olhar as construções, ao olhar a arquitetura, a gente vê que ali há a presença de muitos escravos. E já quando nós passamos para o lado de cá do Rio Vermelho, ali na Praça do Coreto, ali perto do Museu das Bandeiras, a gente vê que aquela parte já pertencia mais a quem? Mais à elite da cidade. E nós sabemos também que Goiás recebeu o nome de Goiás recente. É um nome recente, mas o primeiro nome dado para a cidade de Goiás foi Arraial de Santana. Depois, Goiás recebeu o nome de Vila Boa e posteriormente recebeu o nome de Cidade de Goiás. E então, ao olharmos o centro histórico, que é patrimônio cultural, a gente percebe que Goiás foi uma cidade de mineração. Por quê, professora? Porque tem um rio que passa dentro da nossa cidade. E o Rio Vermelho era um rio de local onde os garimpeiros, extraíam o ouro, das suas margens. E então, onde acontecia a mineração, as construções, iam surgindo em volta. E ali perto do Rio Vermelho, a gente tem a Cruz do Anhanguera. Por que nós temos a Cruz do Anhanguera e por que a cruz chama Cruz do Anhanguera? Porque foram os bandeirantes, o principal deles que fundou a cidade de Arraial de Santana na época, que foi Bartolomeu Bueno da Silva. Ele construiu, a Cruz do Anhanguera como marco, da chegada deles aqui na cidade de Goiás. Então, quando a gente vai ali no centro e vê a Cruz da Anhanguera, a gente vê que Goiás teve a presença dos bandeirantes. Então, o patrimônio histórico, uma cidade histórica, ela tem uma história, E essa história está presente nos nossos dias. Quando a gente passa ali na Praça do Coreto, a gente vê o calçamento, pisa no calçamento, a gente está pisando num patrimônio, Porque o calçamento, ele é patrimônio. Eu vejo muitas pessoas falando, mas podia tirar as pedras lá do centro histórico, É difícil de andar lá. Mas por que não pode ser retirado?
porque é um patrimônio e o patrimônio ele tem que ser preservado. Então a gente não pode demolir patrimônios, né? A gente não pode praticar vandalismo nos patrimônios, ele deve ser preservado. E tem um órgão responsável por isso que preserva, que é o IPHAN. Nós temos a sede do IPHAN aqui também na cidade de Goiás. Então, Goiás é riquíssima culturalmente. E nós temos vários exemplos de patrimônios, tanto materiais como imateriais. Então agora é bem mais fácil a gente compreender o que é patrimônio, não é mesmo? Porque a gente mora numa cidade que é patrimônio histórico. Além disso, Goiás é uma cidade que recebe muitos turistas. E esse é um dos focos dos patrimônios. Quando uma cidade ela se torna patrimônio histórico, ela se torna alvo de turismo. E então isso é muito presente na nossa cidade. Hora ou outra a gente está passando lá no centro, a gente topa com turista, não é mesmo? Porque os patrimônios eles atraem, chamam a atenção. Por quê? Porque é algo importante, né? É algo que vai contar uma história e é algo que atrai as pessoas, né? Quantas pessoas têm vontade de ir até Minas Gerais para conhecer o Centro Histórico de Ouro Preto? Por quê? É muito bonito, a gente quer conhecer a história, né? A gente quer saber como que é, entrar nas igrejas. Então, isso chama a atenção. A cultura, né? A história chama a atenção. Então, isso também é um dos objetivos de tombarem monumentos, né? Por exemplo, em Minas Gerais a gente tem um monumento, um patrimônio imaterial, quer dizer, que ele é reconhecido pela Unesco, que são as badaladas dos sinos das igrejas. Então isso se tornou uma atração em Minas Gerais. Então Goiás, quando vocês forem, né, contar para alguém que mora fora da cidade, que veio conhecer, vocês vão saber falar que a cidade de Goiás é um patrimônio histórico mundial. Tem ali nos seus becos, nas suas ruas, nas suas casas, todas as histórias, né? E muitas pessoas vêm para Goiás para conhecer um local. Vocês sabem qual que é esse local? O principal deles, a Casa de Cora Coralina. Hoje é o monumento que mais chama a atenção dos turistas, né? Por sua beleza, por sua história, e todo mundo quando vem a Goiás quer conhecer a Casa da Poetisa. Então, para vocês verem que o patrimônio ele é importante para a cidade. Então, às vezes, tem muitas pessoas que é contra o tombamento de uma cidade como patrimônio. Mas nós precisamos compreender que titular, né, dar o título para uma cidade de patrimônio é muito importante. É algo muito merecedor, honroso na verdade, né? Então nós, como estudantes, nós que estudamos arte, história, nós percebemos que Goiás, né, recebeu esse título e ela é muito importante, né? Goiás é riquíssima culturalmente e muito linda. Então, todas as vezes que vocês forem ao centro, vocês vão olhar ali para o Palácio Conde dos Arcos, vocês vão lembrar, né, que vários governadores posaram ali, ficaram dias hospedados, né? Ali na Igreja da Boa Morte tem muita arte barroca, muita arte moderna pra gente ver. No Museu das Bandeiras já tem uma história ali bem mais antiga, né, no período da mineração. Então, cada pontinho de Goiás tem uma história pra gente conhecer, certo?